Sou novinha. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Nós vamos então fazer o nosso estudo semanal do livrinho Força Espiritual, que é do mesmo autor, né, do Médico Jesus, por isso que é tão maravilhoso. O tema de hoje é o último capítulo do nosso livro. Eu pulei alguns capítulos porque eu achei que esse tema hoje vem bem a calhar, né? O nome é O Amigo Jesus. E nada melhor do que nos próximos dias nós fazermos as nossas reflexões com esse tema. Afinal de contas, o que é o Natal? A gente comemora a vinda de Jesus, né? A vinda e a presença dele sempre nas nossas vidas. Então vamos meditar sobre isso, fazer as nossas reflexões. Então ele diz aqui: não deixe que Jesus seja para você apenas uma figura histórica. Ele quer fazer parte da história da sua vida. Por isso, acompanha todos os passos da sua existência. Não pense que o Mestre se encontra apenas nas esferas resplandecentes, pois seu imenso amor está presente sempre que alguém derrama alguma lágrima de aflição ou arrependimento. Então, quando a gente escuta as passagens, as parábolas de Jesus, que traz os seus ensinamentos, muitas vezes a gente se apega no momento histórico, né? Mas será que a gente já absorveu a verdadeira essência daquilo que a parábola vem falar para nós? O ensinamento essencial que cada palavra de Jesus ficou para nós? Tá difícil, né? Porque se a gente já tivesse absorvido, acho que a gente já estaria bem melhor hoje, né? A gente não estaria passando por tanto sofrimento, não seríamos tão cabeças duras, coração duro, que não sabe perdoar, que ainda muitas vezes não estamos nem no caminho de aprender a amar, né? Porque a gente não sabe ainda o que é o amor verdadeiro, o amor incondicional. Então, ainda falta pra gente, né? Precisamos estudar mais. Mas mais do que estudar, precisamos praticar mais. Seria bom se as luzes do Natal enfeitassem o nosso coração todos os dias. Não nos esqueçamos da promessa feita por Jesus de que Ele estaria todos os dias conosco, até o fim dos tempos. Você não acha que ele seria capaz de prometer e não cumprir? Você acha que ele seria capaz de prometer e não cumprir? Né? Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Será que ele vai voltar? Tem muitos que acreditam que Jesus ainda voltará, da mesma forma que ele esteve aqui há 2023 anos. Mas será que ele já não está conosco? Né? Porque, na verdade, nós ainda entendemos muito pouco de quem realmente foi e de quem realmente é Jesus. Né? Por isso que ele fala aqui que a gente se apega muito à figura humana e histórica de Jesus. Nós não conseguimos abstrair o que realmente ele é hoje. Porque nenhum ser está imune à evolução da vida, né? Nós estamos no processo evolutivo. Esse processo evolutivo, ele não cessa. Então Jesus, que esteve aqui há tanto tempo e que naquele tempo já mostrou o quanto ele era grande, como será que ele se encontra hoje? Será que seria capaz, seria provável que ele ainda viesse e encarnasse entre nós? Né? São questões que a gente precisa pensar.
A gente precisa usar a nossa inteligência, né? Então, quando ele fala aqui que Jesus prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, será que ele não está como uma grande força, como uma grande luz que se aloja dentro de cada um de nós? Ele nunca foi embora, ele permanece entre nós. Eu prefiro pensar assim, que ele não vai voltar, ele nunca foi, ele está aqui entre nós, ele está em cada um de nós. Em cada momento que nós revelamos um bom sentimento, que nós estendemos a mão para alguém, ou que nós olhamos para dentro de nós com um pouquinho de amor, com um pouquinho de compreensão, entendendo que ainda somos pequenos, mas estamos no caminho do crescimento, né? Quando temos esse olhar compreensivo para nós mesmos, é Jesus que está falando conosco, é Jesus que fala através de nós. Então ele permanece aqui, né? A sua força, ele não deve mais possuir um corpo, nem um perispírito, né? No grau evolutivo que ele se encontra, eu acredito que ele não é nem uma luz mais, é algo que nós não podemos pensar, né? São questões para nós pensarmos. Mas não basta saber que Jesus estará conosco, precisamos nos indagar se também queremos estar com Jesus. De nada vale carregarmos o crucifixo no peito se não aceitamos a cruz dos testemunhos que nos compete carregar. Então, se nós não buscamos compreensão sobre nós mesmos, sobre os processos que a vida nos traz como desafio, como degrau para o nosso crescimento, se nós não buscamos essa compreensão, nós estamos negando Jesus, que é a força que nos impulsiona para o bem. Então não adianta a gente ter uma imagem dele, a gente se ajoelhar diante da imagem, ou como ele diz aqui, carregar um crucifixo, se nós não honramos a presença dele em nós. De pouco valia são as lágrimas que derramamos diante da coroa de espinhos, se ainda não somos capazes de aceitar algumas alfinetadas de irmãos ignorantes das verdades espirituais que nós já sabemos. Aí entra a humildade, né? Porque se nós estamos aqui, temos algum mérito. Porque, bem ou mal, estamos na boa intenção pela busca da nossa melhora, né? Estamos aqui buscando ser melhor. Mas nós não podemos achar que somos melhores do que os outros, do que aqueles que ainda não buscam a verdade, aqueles que ainda não buscam a cura. Nós não somos melhores e nem piores. Nós apenas estamos utilizando as ferramentas que a vida nos oferece. E nós podemos oferecê-la também aos outros, para aqueles que despertam, para aqueles que nos procuram, para aqueles que estão à nossa volta com quem convivemos, né? Então, se nós não podemos, por exemplo, trazer aquele familiar difícil até aqui, porque ele não aceita, porque ele é orgulhoso, porque ele é arrogante ou porque ele é preguiçoso, não importa, porque que ele não vem e porque que ele não busca, nós podemos oferecer para ele essa chama que nós recebemos aqui, que está dentro de nós. E não precisamos falar nenhuma palavra, é só através dos nossos atos, através da gentileza, através do carinho, da compreensão, da paciência, nós estaremos oferecendo a mesma fonte para eles. Não isole o nazareno no templo de sua fé ou nas fileiras da sua religião. Ele com certeza não é católico, nem protestante e tampouco espírita. Olha que decepção, ele não é espírita.
A única igreja que Jesus fundou foi a do amor ao próximo como a si mesmo, condição maior para a felicidade na terra e no além. Então, quando a gente briga pela religião, pela nossa crença, por aquilo que nós acreditamos, nós estamos sendo tão pequenos, né? Porque Jesus não trouxe nenhuma religião, não foi Ele que decretou as religiões, foram os homens. Porque cada um interpretou o seu ensinamento de uma forma, ou com uma palavra diferente. Ele só veio trazer um único ensinamento, né? Porque resumindo tudo aquilo que fala no Evangelho, só tem um ensinamento que, se nós guardarmos e se nós buscarmos praticá-lo, nós já entendemos tudo, que é o amor. Ame a seu próximo como a si mesmo. É só isso, né? Resume todo o ensinamento de Jesus. E foi essa religião que ele trouxe, né? A religião do amor. Por isso, Jesus é o companheiro fiel de todos aqueles que andam pelas estradas do amor, independentemente se professam ou não alguma religião. Para o Mestre, mais importante do que a religião é a nossa religiosidade, né? E religião significa religare, né? Quer dizer, ligue-se novamente, porque em algum momento nós já nos ligamos ao divino, né? No momento do nosso nascimento, como espíritos, nós saímos da onde? Da fonte divina. Então nós estávamos ligados. Quando fomos desenvolvendo a nossa individualidade, nós fomos perdendo essa conexão. E é isso que Jesus veio dizer pra gente: busque novamente a sua conexão com o divino, através da prática diária do amor. A humanidade está carente não de homens que falem de amor, mas de homens que vivam o amor. Jesus foi a máxima exemplificação do amor, né? Então, mais do que estudarmos, mais do que palavras bonitas, bons livros, é importante, é essencial, né? Buscar o conhecimento é essencial. Mas mais importante do que isso é praticar. Não é aqui na casa espírita, onde todo mundo é bonitinho, né? É lá fora, é no nosso dia a dia, em todas as situações do nosso dia, especialmente nas situações mais difíceis, aquela que nós não queremos encarar todos os dias. É nesse momento que nós estaremos seguindo o exemplo de Jesus, né? Quando ele ensinou: amai o seu inimigo, né? Foi isso que ele quis dizer. Aquela pessoa mais difícil para você é ela que você precisa aprender a amar. Não precisa abraçar, não precisa beijar, mas tem que querer bem, tem que ter respeito, né, pela pessoa. Ele não publicou livro algum, mas escreveu em nosso coração a mais linda história de amor e doação que a humanidade conheceu. Depois de tanto tempo, né, ele ainda é muito vivo. E como a gente disse, dentro de cada um de nós. Nós é que precisamos buscá-lo. Não é no templo, é dentro de nós. Não fundou escolas, porém se apresentou como o mais excelente mestre do Espírito. Não exerceu poder político algum. Contudo, lavou os pés de seus discípulos, ensinando-nos que servir é mais importante do que ser servido. Né? Quando a gente faz algo para alguém, na intenção, não de receber alguma coisa em troca, mas na intenção de que aquela pessoa fique bem, de que aquela pessoa fique melhor, feliz. A recompensa que nós recebemos não tem tamanho, né? Não tem limites. É muito melhor do que ganhar um presente, é dar um presente. A satisfação de dar um presente é muito maior do que receber. Não foi médico, todavia curou a muitos
despertando a fé em cada um dos enfermos. Ele não fez nenhuma mágica, né? Ele acendeu dentro de cada pessoa que ele curou a força divina que está em nós. Por isso que nós sempre falamos, a cura é de dentro para fora. Foi isso que ele levou para todas aquelas pessoas que foram curadas. Ele despertou a fé, essa força que está dentro de cada um. Se você procura por Jesus, o meio mais fácil de encontrá-lo será amando o seu próximo, sobretudo aquele que não pode lhe retribuir nem um centavo sequer. Então, o maior exemplo de doação e amor que nós podemos fazer é ajudar as pessoas sem esperar nada em troca, né? Nenhum obrigado, é simplesmente pelo fato de saber que aquela pessoa está bem. Talvez ele passe hoje mesmo em sua casa disfarçado de mendigo, pedindo um prato de comida. Ou quem sabe ele estará num leito de hospital, aguardando que você visite um desconhecido abandonado pelos familiares. Quando fala assim, né, que talvez ele seja aquela pessoa que vai te pedir um prato de comida, não é que Jesus vai se personificar para vir até nós. É que cada vez que nós fazemos um bom ato, um ato de amor, a força dele é tão presente entre nós, que é como se nós estivéssemos fazendo para ele, né? Por isso que eles dão esses exemplos, de que como se ele estivesse esperando num hospital. Não é ele, é um irmão. Nós precisamos ver no outro a divindade, né? A força de Jesus, o Deus que está dentro de cada um. É isso que quer dizer, nós precisamos aprender a enxergar isso. Ainda será possível encontrar Jesus escondido nos orfanatos, junto aos berços de crianças esquálidas, ou mesmo nos asilos, aos pés da cama de idosos sujos e fedorentos. Mas se ainda não quiser ir longe, é provável que encontre Jesus em seu próprio lar, bem ao lado daquele familiar de difícil trato que você se recusa a aceitar. Então a gente não precisa ir longe, né? Às vezes a gente, na ânsia de fazer uma caridade, de se engajar, né, em algum trabalho do bem, a gente acha que a gente precisa fazer uma coisa muito grande, né? Eu vou ajudar um orfanato, 150 crianças serão beneficiadas pelo meu ato. Aí a gente se esquece que dentro da nossa casa existe alguém que também é sedento de amor, de compreensão, de paciência, né? Então nós temos que estar atentos a isso. É importante fazer pelas crianças, né? Pelos idosos, pelas pessoas que estão na rua, pelos presos, né? Nem que seja uma oração, uma boa intenção, uma boa vibração, é importante, temos que fazer, né? Porque são pessoas que às vezes estão no desespero, sofrendo, mas não podemos estar desatentos com aqueles que estão bem próximos a nós. E mais ainda, né? Às vezes esse próximo é tão próximo que somos nós mesmos. Às vezes a gente se esquece de olhar para dentro de nós, de entender o nosso sentimento. Todavia, se estiver sem forças para ir a lugar algum, mergulhe fundo no seu coração e encontre Jesus de braços abertos para você, convidando-o a sair agora mesmo do martírio do egoísmo para a felicidade de amar e servir, né? Então é isso. Na verdade, a gente precisa começar de dentro para fora. Então o ideal seria que nós olhássemos primeiro para nós, né? Nós precisamos suprir todas as nossas carências. Nós precisamos lapidar todas aquelas virtudes que estão lá dentro, bem escondidinhas. Aí sim nós vamos ter força para
transbordar o nosso copo mais uma vez, né? Para transbordar e envolver todos aqueles com quem nós convivemos. É uma boa reflexão para esses dias que antecedem o Natal, né? Para nós buscarmos novamente a nossa conexão com o divino. Porque o Natal é a comemoração da vida, através da figura de Jesus, que esteve aqui, que exemplificou para nós o amor maior, né? O amor incondicional. Não é comprar presentes, né? Muita comida, muita comilância, adquirir coisas novas, né? A gente pensa nisso, né, no Natal, né? Infelizmente, a mídia também nos envolve, né? De uma forma que a gente, alienando os nossos pensamentos para que a gente pense também, né? Em adquirir, em comprar. Mas nós que buscamos, nós que estamos refinando a nossa sensibilidade, vamos pensar sobre isso nesses dias, né? Vamos fazer um Natal de coração aberto, prestando atenção em nós e em todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Que esse é o verdadeiro sentido do Natal. Como ele falou aqui, as luzes do Natal deveriam estar acesas durante todo o ano, né? E é isso que ele está dizendo. Esse sentimento que a época do Natal nos traz, de confraternizar com todos, né? E confraternizar não deve ser só encher a cara, né? Comer e beber, né? Confraternizar é realmente se importar com o outro, é dar aquele abraço gostoso, né? E que isso se estenda por todo o ano e não só numa única noite. Ok? Gratidão pela paciência, pelos ouvidos emprestados e que tenhamos uma noite de muita luz. Bom, depois dessa linda reflexão, né, que acho que todos nós podemos ter, principalmente naquela noite abençoada, né, que possamos todos imaginar como vai ser a nossa noite, com bastante amizade, assim, bem simples, não precisa ter nem luxo nem nada, né, tem que ser bem simples, mas com aquele sentimento de amar uns aos outros, né, principalmente os nossos familiares. Mas boa noite a todos, que Jesus esteja conosco, que os mentores desta casa possam nos iluminar em mais esta jornada, que por sinal é a última do ano, né? A gente fica triste assim, porque vamos ficar um mês longe, mas eu tenho certeza que esse ano que nós pudermos estar juntos, a gente aqui, a equipe de tarefeiros, procurou fazer o melhor para cada um de vocês, para cada um de nós, não é só para vocês. Não é porque a gente está como tarefeiro que nós não estamos também trabalhando para nós mesmos. Então, esse sentimento de termos alcançado os objetivos é o que nos dá a visão e nos dá a força para nós continuarmos nesse trabalho que eu entendo que não deve cessar, deve ser contínuo, não deve parar jamais, seja aqui ou em qualquer outro lugar que estejamos. E eu gostaria também de agradecer a todos vocês, porque durante todo o ano, né, a gente fizemos alguns pedidos e vocês com muito carinho corresponderam. E hoje em especial nós pudemos estar entregando para as pessoas, né, que estão aí, que estão sob os nossos cuidados com as cestas básicas e também as sacolinhas das crianças, que foram mais de 30, 35 crianças, que nós, com certeza, cada um de nós colocou lá naquela sacolinha muito amor, muito carinho,
para que elas pudessem, da mesma forma, ter esse momento feliz através da criança. Por um carrinho, ela já é um Natal perfeito para ela. Não precisa ter nada mais do que um carrinho, uma bonequinha, sei lá, um celular. Hoje é celular. Mas não importa. Que eu tenho certeza que quando nós estamos preparando, arrumando, né, junto com todos vocês, uma mão de cada um estava presente ali na hora que está sendo, acho que deve estar sendo distribuído numa comunidade agora também, essas sacolinhas para as crianças, né? Então, muito, muito obrigado a todos vocês que contribuíram, ajudaram para que nós pudéssemos fazer, não é um pouquinho só, isso não é nada, é um detalhe que a gente só está estendendo as mãos. Agradecer pela ajuda que vocês sempre nos deram para que esta casa pudesse também, né, financeira, para que ela pudesse se manter higienizada, com luz, água, pagando aluguel, enfim, com todas as despesas, né, que uma casa espírita precisa. Ela não sobrevive só com preces, ela precisa também da parte financeira. Mas nós conseguimos, alcançamos os objetivos, nós passamos um ano assim com bastante tranquilidade. Isso nos deixou muito tranquilos para, né, não desistirmos jamais desta tarefa abençoada que tanto a gente busca em nossos corações. Eu, inclusive, esta noite, todos vocês já estão, acho que repararam, tem em cima daquela mesa, umas garrafinhas de água. Nós, todos os anos, esta casa em particular, ela faz vamos dizer assim, essa prece, nós fazemos uma vibração e nós vamos colocar naquelas águas ali os nossos sentimentos. E o mais interessante, porque eu não vou escolher a minha garrafa lá, eu vou escolher qualquer uma. Então ali tem aquilo que eu desejo para o próximo. Eu estou desejando para mim, como Jesus nos ensinou, né? Estou colocando ali para qualquer pessoa que for lá pegar, vai estar recebendo esta água. Mas nós vamos fazer isso no final da palestra do Wagner, né? Aí quando eu retornar, eu faço aí o encerramento e nós todos juntos, nós vamos vibrar, nós vamos, né, direcionar os nossos pensamentos para que aquela água possa realmente fazer efeito, ou à noite de nós brindarmos o Natal em família. Ou depois a gente explica mais alguns detalhes, tá bom? Então vamos lá. Fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando os braços, as pernas, fazendo uma respiração bem gostosa, elevando o nosso pensamento em Jesus, aos nossos irmãos, aos nossos mentores, de agradecimento por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome de Jesus, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos maiores, que é o nosso crescimento espiritual, moral e até físico. E nesse instante, em colóquio com esses mentores que se colocam aos nossos lados, expressar as nossas necessidades para que eles possam entender os nossos objetivos. Nós podemos pedir saúde, nós podemos pedir fortalecimento aos desafios, nós podemos pedir para que nós também alcancemos os objetivos profissionais, um bom emprego, alcançar a saúde que nós tanto almejamos. Então, é um colóquio especial que cada um de nós pode fazer nesse instante, onde esses mensageiros levará todas as nossas súplicas até o nosso Pai maior. E eu tenho certeza que muitos de nós, através da nossa fé, conseguiremos alcançar tudo isso que estamos desejando. Continuando as nossas vibrações, nós também podemos
olhar para aqueles, ou vibrar por aqueles que não puderam estar presentes aqui esta noite, em pessoas e fisicamente, mas que através dos nossos pensamentos possamos conduzir, levar até eles o melhor desta corrente, o amor, a paz, a cura, levar para os nossos filhos, filhas, parentes, amigos, vizinhos, por aqueles que nós possamos colocar em nossa mente nesse instante. Podemos vibrar por aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas e até mesmo nos cárceres, para que eles possam receber com muito carinho e um despertar para um recomeço. Vibremos pelo nosso bairro, vibremos pela nossa cidade, país e, quiçá, chegarmos até vibrar pela paz do nosso planeta, que passa por momentos de transformação. Que o amor possa chegar até os 4 cantos deste planeta, que ele possa sensibilizar aquelas mentes que talvez estão ainda rodeadas do ódio, do rancor, mas que nós possamos levar a paz, possamos conduzir através dos pensamentos o amar uns aos outros. E assim, Pai, com muito carinho, nos ajoelhamos em espírito aos Teus pés para dizer-te: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Com muito carinho, vamos receber o nosso palestrante, Wagner, que com certeza, encherá os nossos corações de bastante amor, ternura e reflexões. Até já. Minhas irmãs, meus irmãos em Jesus Cristo, muito boa noite. Boa noite. Que cada um de nós se sinta envolvido pelo Mestre Jesus Cristo, no calor do seu amor, na luz da sua paz, e que todos permitamos, do fundo do coração, que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. O tema que hoje vamos abordar, meus irmãos, se encontra num livro chamado Aqui e Agora, de autoria de José Carlos de Luca, e o tema específico está no capítulo 20. E é algo que tem o poder de mexer com a gente. Ele começa falando aqui que Pedro, o apóstolo Pedro, é uma das figuras mais proeminentes, mais destacadas do cristianismo, sem sombra de dúvida. Todo mundo sabe, eu acho, pela história do cristianismo, todo mundo sabe que ele era um pescador, que ele pescava junto com o irmão dele, e que quando Jesus se aproximou dele, eles estavam trabalhando, os dois estavam trabalhando, E a passagem do Evangelho que reflete isso é bem interessante. Se conta lá em Mateus capítulo 4, verso 18. Caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, as pessoas chamavam de mar, mas era um lago, estava no meio do continente, é um lago, mas é um lago bem grande, realmente enorme. Caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, que se chamava Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, e disse-lhes:
Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O nome original era Simão, mas Jesus acabou utilizando uma outra designação para ele, que era Pedro. A palavra Pedro vem do grego Petros, que quer dizer pedra, quer dizer rocha, quer dizer sustentação, né? E era essa a ideia de Jesus mesmo, né? Quando encontrou com eles, já sabia que aquele rapaz iria ser a sustentação do cristianismo a partir de um certo momento, quando Jesus não estivesse presente. E Jesus, inclusive, utilizou essa figura para nomear o próprio Pedro, né? Mateus 16, 18, Jesus diz o seguinte: também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Acho que eu já falei aqui, mas é bom lembrar, e foi bastante falado isso, né, antes da gente vir aqui hoje, que Jesus não fundou nenhuma igreja, Jesus não criou nenhuma igreja. E a palavra igreja, colocada aqui nesse contexto, na verdade é a tradução do grego eclésia, que acabou virando depois, ao longo do tempo, igreja. Mas eclésia é comunidade, é um agrupamento de pessoas com interesses comuns. Toda a hierarquia, todas as questões de potencialização, de predominância, de tudo aquilo que forma as igrejas hoje em dia, tinha nada a ver com a intenção de Jesus. O que ele queria era criar uma comunidade, um conjunto de pessoas que estivessem unidas por ideais comuns, que, como foi dito, né, era o ideal do amor. Mas seguindo, Pedro não era uma pessoa perfeita. Esse Pedro, que Jesus disse que ia ser a base da eclésia, da comunidade, estava longe de ser perfeito. Estava bem longe. Inclusive, alguns historiadores colocam termos assim bastante duros para descrever Pedro, né? Diz que ele era teimoso, ele era truculento, e ele costumava utilizar a boca muito antes da mente ter pegado no tranco. Ou seja, ele era muito impetuoso. Alguém com virtudes, obviamente, mas alguém com muitos defeitos. E mesmo assim Jesus o procurou. Jesus não sabia que ele tinha defeitos? É óbvio que sabia. Mas é claro que sabia. Tanto sabia, tanto tinha certeza, né, que quando Jesus estava próximo do momento dele ser preso, depois da ceia, etc. e tal, eles se dirigiram ao Getsemane, né, antes de sair, e Jesus avisou os discípulos, né, todos que estavam com ele, falou: vamos, porque daqui para frente muitos de vocês vão se escandalizar comigo. Ou seja, eu vou ser para vocês motivo de escândalo, motivo de sobressalto. E Pedro, nessa hora, ele estava sendo sincero, ele não estava sendo hipócrita. Ele chegou para Jesus e disse assim: mestre, mesmo que todos se escandalizem de ti, eu jamais me escandalizo. Eu jamais ficaria escandalizado. Eu jamais ficaria escandalizado. E Jesus virou para ele e falou assim: é mesmo, Pedro? Pois em verdade eu te digo que antes que o galo cante, tu hoje
me negarás 3 vezes. Ele sabia. Ele sabia. Ele tinha certeza do que ia acontecer. Né? E na passagem específica, depois que ele é preso, quando ele começa a ser açoitado pelos oficiais romanos, pela polícia do templo de Jerusalém, etc., ninguém ficou perto dele. Todos os discípulos se escandalizaram. Sentiram o quê? Medo. Porque medo é uma característica do ser humano. E todos os discípulos, todos os apóstolos eram humanos. E sentiram medo. E quando Pedro foi confrontado, falaram: mas você também é um discípulo daquele Nazareno lá? Eu te vi junto dele. Ele falou: não sou não, você está me confundindo com outra pessoa. E uma outra pessoa, segundos depois, falou: não, você é assim, de jeito nenhum, você não sabe o que você está falando. E um último falou assim: mas eu tenho certeza que você é. Ele disse: eu não sei do que você está falando. Antes que ele acabasse de falar a frase, o galo cantou. Medo, por puro medo. Medo naquele momento, medo naquele instante. Jesus soube disso. Jesus morreu na cruz e só tinha um apóstolo perto dele, que era João, um dos mais novinhos, que estava do lado da mãe dele e de Maria Magdala. Só tinha aquele apóstolo, só tinha aquele. E lógico, o coração dele quebrantado, etc., percebeu isso, identificou isso claramente. Mas depois que ele morreu, e ele pediu por todos nós, né, perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem, etc. e tal, depois que ele desencarnou na cruz, ele voltou, como ele disse que faria, e foi se encontrar com os apóstolos, como ele disse que iria se encontrar. E depois da alegria imensa, depois da caracterização do perispírito dele, né, do corpo perispiritual dele como um corpo físico, um espírito com o grau de evolução dele, pode aparecer em perispírito e fazer com que o perispírito pareça material mesmo. Ele consegue materializar o perispírito dele. Por isso que ele falou para Tomé: não, coloca a mão aqui do lado, onde entrou a lança, né, que foi espetada nele. Coloca a mão aqui do lado, vê a minha ferida, vê as feridas na minha mão. Tudo aquilo eram marcas que ele produziu no próprio perispírito para impressionar aquelas pessoas, porque não se impressionariam de outra forma. Se ele aparecesse ileso, iam achar que não era ele. No fundo, todos eles lá eram muito Tomé. Muito Tomé. E por causa disso ele apareceu dessa forma. Mas quando ele apareceu, e essa é uma coisa muito bonita do Evangelho, depois de comerem, eles comeram, eles fizeram a refeição, Jesus se dirigiu a Pedro. Depois de Pedro ter o negado. A gente poderia achar assim: não, ele vai lá e vai dar uma dura no Pedro, né? Eu não te falei que tu ia negar? Nada disso. Nada disso. Nenhuma palavra, nenhuma lembrança. Absolutamente nada. Pelo contrário. Ele chegou para Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: sim, Senhor, eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Não deu segundos, voltou a fazer a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro já meio: claro, Senhor, sem dúvida eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E logo depois de falar isso: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas, portanto tu sabes a minha verdade, e tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas
ovelhas. Jesus estava já em corpo espiritual, no momento em que ele estava dando uma força imensa para todos aqueles que o seguiam, para que eles pudessem, depois do retorno dele para a pátria espiritual, continuar o trabalho do Evangelho junto às ovelhas do Cristo que precisavam ser apacentadas. É interessante isso, né? Como a gente, só para parar para pensar nesse tipo de preocupação de Jesus nesse momento, pouco antes dele voltar para a espiritualidade, que as ovelhas fossem apacentadas, ou seja, que as pessoas fossem assistidas em suas necessidades, recebendo a palavra do Evangelho com a intenção de modificar essas pessoas para melhor. Se a tal da morte do Cristo na cruz tivesse salvado todo mundo, precisaria apacentar? Para a gente pensar, tá? Por que estamos falando tudo isso? Né? Importantíssimo a gente se colocar nessa situação. Pedro tinha muitas virtudes, mas tinha muitos defeitos. Pedro não era perfeito. E Jesus o chamou. Não sendo perfeito, estando longe da perfeição. Hoje a gente sabe, dentro da doutrina espírita, que todos aqueles espíritos que Jesus encontrou naquela época já haviam sido preparados na espiritualidade para dar continuidade no trabalho de Jesus depois do seu desencarne. Mas isso não quer dizer que fossem espíritos puros, porque não eram. Longe estavam disso. Tinham defeitos, mas Jesus os incumbiu de levar a boa nova à frente, de continuar o trabalho que ele tinha iniciado magnificamente, com o sacrifício da própria vida física. Mas era um trabalho a ser continuado. Quando a gente pensa nisso, é necessário a gente fazer uma autocrítica. Como é que eu me sinto nessa situação? Ah, mas eu não fui chamado por Jesus. Pedro foi. Tomé foi. Todos os 12 foram. Eu não. Nós não? Será que não? Dá para ter certeza? É simples, gente. Há um chamamento de Jesus por nós toda vez em que na nossa jornada a gente se depara com toda e qualquer oportunidade de fazer o bem. Nesse momento estamos sendo chamados. Nesse momento Jesus, e depois a gente vai falar um pouco mais disso, está olhando para nós, falando o nosso nome e dizendo: vem comigo, vai ser pescador de homens. Somos chamados, sim. Quantas vezes negamos Jesus como Pedro? Simples. Toda vez que a oportunidade aparecer para nós de realizar o bem e a gente não aproveitar, toda vez que a gente fizer prevalecer na nossa relação com o outro o nosso bem-estar em detrimento do bem-estar do outro, toda vez que a gente perder uma oportunidade de ser útil, nós estamos negando a Jesus. Qual é a boa notícia? É que exatamente como Pedro, Jesus não
vai de jeito nenhum desistir de nós. Vai. Não vai. Nós vamos continuar tendo oportunidades incontáveis de não negar Jesus, de aceitar o convite e ir a Ele, de quando questionados por Ele: tu me amas? A gente conseguir responder não apenas com as nossas palavras, não apenas com as nossas intenções, mas com os nossos atos, com as nossas realizações, com o nosso trabalho diuturno, constante, de formiguinha. Ninguém está falando, e foi dito aqui antes, né? Ninguém está falando de fazer uma obra de caridade imensa. Não, eu vou construir um orfanato para 150 crianças e vai ser uma obra assim maravilhosa, ótimo. Se puder fazer, faça. Se não puder, dá um sorriso para uma pessoa que está carente de atenção. Às vezes é uma coisa tão simples, que faz tanta diferença, que a gente, para nós, nem tem nenhum tipo de dificuldade. Mas presos que a gente está frequentemente às coisas do nosso dia a dia, às vezes a gente não atenta, às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não liga, como a gente costuma dizer, né, o nome à pessoa. A gente não identifica a oportunidade porque acha que é muito simples, porque acha que é muito pouco. Ou como muitas vezes acontece dentro da doutrina espírita, inclusive: nossa, de jeito nenhum, não posso trabalhar na doutrina porque, nossa, eu sou muito imperfeito. Eu sou um caminhão de imperfeição. Eu, de jeito nenhum, tenho condições de pregar o Evangelho, de trabalhar no passe, de ser médium. Isso é para quem está muito mais evoluído do que eu. Não. Porque exatamente como Jesus veio chamar, não os perfeitos, mas os imperfeitos, nós todos, com as nossas imperfeições, somos chamados para, ajudando os outros, ajudar nós mesmos. Contribuindo com o progresso do outro, a gente progride, a gente melhora. Quanto mais a gente divide o amor, mais o amor cresce dentro de nós. Quem dá aula sabe. Não precisa dar aula, lógico, não é a única coisa. Mas assim, tem coisas muito evidentes. Quanto mais a gente distribui conhecimento, dando aula, por exemplo, mais a gente adquire conhecimento. Não existe nada que crie mais condições de aprendizado do que ensinar. É a forma melhor de aprender e ensinar. Não tem outra forma melhor. Existe até uma hierarquia. Você aprende tantos 30% daquilo que você ouve, 40% daquilo que você discute, né? E, sei lá, 80% do que você ensina. Ensinar é compartilhar, é distribuir, é entregar. Jesus não veio chamar os perfeitos, porque os perfeitos não precisam crescer, não precisam evoluir, já evoluíram, como ele, né? Como Cristo que encarnou em Jesus, já evoluíram. Ele veio chamar aqueles que não são perfeitos, como todos nós, todos nós, para que a gente possa contribuir uns com os outros, para que a gente possa, através do nosso trabalho, distribuir o amor. Adoro uma frase que fala de perfume, né? Todo aquele que distribui flores antes perfuma as próprias mãos.
Quem distribui o amor antes está fazendo o amor crescer em si mesmo. E esse amor, ele é inesgotável, ele não acaba. Quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe. Trabalho na lida do Cristo. Aquilo que ele falou, apacentar as minhas ovelhas, ajudar aqueles que necessitam de todas as formas concebíveis, é o que vai assegurar para nós a evolução, é o que vai nos conduzir no caminho que ele nos mostrou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vamos aproveitar. Chamados somos todos nós. Todos nós. E condições de realizar o que quer que seja, por mínimo que pareça, é grande, é imenso no concerto geral da humanidade. É imenso. Incomensurável, na verdade. O próprio De Luca cita, eu vou ver se eu consigo trazer aqui, acho que eu consigo, né? O próprio De Luca cita uma música católica, bem conhecida. Vamos ver se vai carregar, né? Para encerrar, tá, gente? Encerrando. Carrega. Vai. Senão vou ter que cantar para vocês, ninguém vai aguentar. Carrega, pelo amor de Deus. Piedade. É uma música chamada A Barca. Acho que todo mundo conhece, porque é bastante tocada aí no ambiente católico, né? E Margarete Lacerda, Elizabeth Lacerda, canta isso aqui, ó. Eu vou interromper só um pouquinho e vou ler a letra dessa música para vocês. Começa assim, né? Tu, que abeiraste da praia, não buscaste nem sábios, nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco, eu não tenho espadas nem ouro, somente redes e o meu trabalho. Aí entra o refrão de novo, né? Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outro descanse. Amor que almeja seguir amando. E a última, que acho que é a mais fantástica. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, assim me chamas. Ele chama a gente de amigo.
Ele só espera que a gente o siga. Um pouco sacrifício é necessário para isso. Quão grande é a glória de conseguir fazer. Deus nos abençoe, meus irmãos. Obrigado. Obrigado, Wagner, por essa aula maravilhosa, né? Por esses ensinamentos que nós podemos ter esta noite, né? Como eu disse, é uma noite especial, é uma noite onde a gente tenta dividir um pouquinho, né, de nós, dos nossos pensamentos, com os nossos familiares, dividindo um pouquinho com um brinde que nós iremos fazer com a água, né? Então eu convido também aqueles que estão aí em casa, que põem uma garrafinha de água e junto conosco, né, vamos vibrar e vamos levar, né, esta corrente que é a água. A água é uma corrente bendita, onde todos nós possamos nos saborear, né, saborearmos na noite de Natal com Jesus, uma palestra que hoje encheu os nossos corações, e que nós possamos transformar esse brinde, né, numa noite onde ela possa ser lembrado por todo o ano, não só naquela noite, mas que ela seja, né, ela seja infinita em nossos corações, que aquele sentimento que nós vamos ter naquela noite, né, nós possamos carregar todo dia dentro de nós, em todos os lugares, em todos os momentos. Tá certo? Então vamos lá. Só uma coisa, a gente pede para que, por exemplo, essa água seja levada por uma família. Uma família leva uma garrafinha, né? Como eu disse, se nós quisermos dividir a água, pode ser colocado em outras garrafas, né? Enche e põe um pouquinho lá na garrafa do amigo e peça para ele completar com água filtrada. Ela é uma água mágica, como nós costumamos dizer aqui, né? Ela tem um poder muito grande, porque ela vem contemplada com amor de todos nós. Então, agradecendo, né, a Jesus por um momento tão sublime em nossas vidas, tão sublime nesta casa bendita que nos acolhe, pelos mentores maiores, irmão José, Dr. Max e outros que acompanham a legião desta casa, que possam nos unir, possam nos mostrar o caminho, a verdade e a luz através dos nossos pensamentos, onde aqui, através da minha fé, do meu querer, do meu bem-querer, eu vou conduzir em pensamento, direcionar naquelas garrafinhas de água aquilo que eu desejo para mim, onde eu desejo paz, saúde, harmonia na minha família, o amor, o bem-querer para aqueles que estão ao meu redor, que eu possa vibrar aquilo que Jesus nos ensinou, amar-nos uns aos outros, perdoar, principalmente, perdoar aqueles a quem nos têm ofendido, que esta água, que os fluidos que nós estamos emanando nesse instante, que as bênçãos que nós estamos elevando à espiritualidade, para que ela possa, nesse instante, colocar em cada garrafinha daquela um pouquinho de todos nós, um pouquinho do nosso amor, da nossa liberdade, do nosso querer, do nosso amanhecer em paz, da nossa paz íntima, que eu possa levar naquela garrafinha, que eu possa transmitir naquela garrafinha com água os ensinamentos de Jesus, o amor que Ele nos deu e nos ensinou, e que, ora,
transformamos em corrente para aqueles que também precisam e necessitam receber nesse instante todo o nosso carinho. E então, nesse momento, eu vou fazer a prece da Maria, que Jesus também nos contemplou, e vocês, através da prece, direcione os vossos pensamentos para que lá possa ser depositado tudo isso que estamos aqui vibrando. E assim, Pai Todo-Poderoso, nós, em joelhos, em espírito e com muito amor, declaramos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, roga por nós, pequeninos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Obrigado a todos mais uma vez. Eu desejo a todos vocês, em nome desta casa e dos tarefeiros, que todos, tenhamos um Natal com muito amor, amizade, que a gente possa talvez ter ali algum amigo ou algum parente que nós tenhamos feito algo que não foi legal, que possamos pedir perdão, ser perdoado, que é uma noite onde a gente eleva os nossos pensamentos ao Pai através de uma prece, e que nós, ao brindarmos a Jesus nesta noite, no dia 24, para o dia 25, que nós façamos com amor, que brindemos dizendo: viva Jesus, viva os seus ensinamentos, agradecer por tudo aquilo que Ele fez por nós, e que nós, humildemente, possamos repartir isso com aqueles que nós também amamos, e com aqueles que talvez possamos aprender a amar. Então, em nome da casa, eu desejo a vocês um Feliz Natal, um Natal repleto, como já foi dito, de muita alegria, um ano novo com bastante pensamento positivo, um ano novo com aquela vontade de alcançar tudo aquilo que eu desejo, com muita fé, com muito amor. E que esta casa possa ser o alicerce de cada um de vocês. Que esta casa, representada pela espiritualidade, possa alcançar os objetivos que vocês vão emanar, e que possamos estar juntos. Se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Que a partir do ano que vem estejamos todos juntos, fortalecidos e aprendendo a cada dia, a cada momento, os caminhos que Jesus nos ensinou. Então, do fundo do meu coração, eu desejo a vocês muita paz, muito amor, muita alegria. E um beijo do tamanho que vocês encontrarem nos vossos corações. Uma boa noite e até a próxima oportunidade. Quando vocês se retirarem, ficará ali um amigo lá e vai colocar para cada um de vocês esta água, tá bom? Na saída, depois vai terminando os passos e a gente vai pegando essa água. Não esqueçam, é para tomar na noite de Natal. Se possível, não beber nenhum tipo de bebida alcoólica até este momento. Faça um brinde sem o alcoolismo. E depois, aí sim, quiser festejar ali com uma champanhe, o que quer que seja. Mas tente segurar, para que nós possamos estar um pouquinho limpos, para elevar o nosso pensamento até Jesus. Tá bom? Um beijão para todos.